Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que toda semana traz a história de amigos, clientes, parceiros, imigrantes que estão tendo sucesso e estão fazendo a diferença aqui na nossa comunidade e que você precisa conhecer. Mas antes de apresentar as convidadas de hoje, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal, apertassem a campainha, porque toda semana tem uma novidade, um bate-papo super gostoso como esse que a gente vai ter hoje aqui com essas duas lindas, a Paty e a Dani, do Impacto Acadêmico. Desculpa, eu tirei aquele lugar, você vai ter que pôr ele de novo aqui. Ele fica direitinho. E o Impacto Acadêmico é um... Eu vou deixá-las falarem. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Vamos lá. Bom, eu sou a Dani, ela é a Paty, né? Da nossa dupla sertaneja da Impacto. Não, você falou certinho. E eu moro aqui há 13 anos. Eu cheguei aqui vinda do Rio, mas eu sou originalmente de São Paulo, mas eu casei no Rio, né? Mas você tem sotaque de carioca. É, porque eu morei 17 anos no Rio, antes de mudar para cá. Eu não tenho muito, não. Você vai ver que o meu R e o meu S não são de carioca. É mesmo? O meu são. A única coisa que eu tenho de carioca é que eu falo Rio, não falo Rio. Mas, enfim, eu vim para cá, cheguei aqui com 3 filhos, né? E um deles já no meio da high school, então já meio que misturando as duas histórias, né? A minha e a da Impacto. E eu tive que aprender tudo muito rápido para ele, porque ele estava no 10º ano. E os meus menores, eu tinha filho em todas as fases, né? Tinha um no 10º ano, tinha uma começando a middle school e tinha um pequenininho que está aqui hoje, está no 10º ano. E desde que viveu toda a escola aqui. E aí eu tive que aprender muito rápido esse processo todo. Mas você já está contando, né, a história da Impacto. Eu quero saber a sua a minha história. Bom, a minha é o seguinte... Por que você veio parar em Orlando? Por que eu vim parar em Orlando? Bom, vamos lá. Essa é longa. Mas, enfim, eu trabalhei como executiva de multinacional há muito tempo. Eu fui superintendente de marketing depois dos jornais das organizações Globo. Meu marido também trabalhava na rádio, né? Eu trabalhava nos jornais, meu marido trabalhava na rádio. E a gente sempre teve essa vontade de mudar, ir para o exterior. E antes a gente trabalhava em multinacional e tinha essas oportunidades, mas ele não queria mudar para o exterior porque ele tinha 2 filhas do primeiro casamento. Que ele não queria ficar longe das meninas e tal. Aí, quando a gente teve o nosso último filho, que é o 5º dele, né? A gente comprou uma casa de férias aqui em Orlando. Começamos com a casa de férias. Comprou uma casa de férias e aí as meninas dele já estavam grandes, estavam se formando na faculdade e tal, e a gente veio para cá e meio que reacendeu aquela chama da vontade de mudar, de sair do Brasil, de morar aqui. Começou a ver o estilo de vida. Isso faz 13 anos? Isso faz mais. Isso faz das 15, férias, casa de férias. Faz uns 15, 16. O Google era bem pequeno. Aí a gente começou a ter o gostinho do que é a vida aqui, que dava para ter uma vida mais simples, gastando menos, com o dinheiro que a gente já tinha guardado ao longo desses anos todos. Dava para a gente fazer essa mudança. E o meu marido falava assim, não, eu não vou ficar sem fazer nada, a gente vem e daí eu vou estudar e vou ver o que eu posso investir, né, o que a gente pode usar o nosso tempo de maneira produtiva. Então ele veio a princípio para fazer um mestrado, história de um monte de brasileiro, né, vem como estudante, veio para fazer um mestrado e a ideia era isso, mas a gente saiu do Brasil total, assim, a gente vendeu tudo, fechou tudo, que coisa, né? Veio para ficar, decisão mesmo, né? E usando esse tempo que ele ia ter do mestrado para estudar qual vai ser o investimento que a gente vai fazer, porque ele não queria simplesmente fazer um investimento de Regional Center de B5, que é aquele que você só recebe o visto. Ele queria investir em alguma coisa que ele fosse trabalhar. Né? E daí a gente passou um tempo avaliando, ele escolheu, hoje em dia ele tem uma rede de pet shops, né? Tem 10 lojas. Qual da Wolfgang? É a Wolfgang. E aí em paralelo eu vim, daí a gente veio com as crianças, tinha o nosso filho mais velho, esse que estava no meio da high school, ele jogava tênis, então ele já tinha vontade de vir, porque a ideia era tentar conciliar a escola com a faculdade, né, com o esporte, e daí ele ia acabar vindo sem a gente, daí meu marido, como bom tijucano, que é do Rio de Janeiro, sabe, falou assim, filho meu não vai morar longe de mim nessa cidade, aí a gente falou assim, vamos todo mundo então, né. E aí a gente veio e acabou que, depois até vou contar a história, porque também se mistura um pouco com a história da Impacto, que ele não foi para a faculdade jogando tênis, porque ele preferiu ir pelo acadêmico.
E aí meio que essa é assim, foi como eu cheguei aqui, né? Deixa a Paty falar que eu já E tô falando você, demais. dona Paty? Eu sou carioca de verdade, ela é fake news. Ela é fake Ela é news. fake news. Mas enfim, eu sou do Rio, eu nunca quis sair do Rio, eu sempre tive minha vida lá, super tranquila, super adaptada, mas eu comecei a ficar muito preocupada com a violência porque meus filhos estavam crescendo, apesar de que eu sempre fui aquela pessoa que ia para dentro da favela, tá? As comunidades, sempre tive trabalho, obra social, Rio das Pedras, Morro do Banco, Tijuquinha, todas as comunidades ali da Barra eu conhecia, Nossa, né? eu não sabia. Então você sempre. trabalhava com o quê? Com Então, voluntariado eu trabalhava de como dando aula? voluntário, primeiro para uma instituição religiosa, né? E depois eu me formei em psicologia e trabalhava dentro da comunidade, ajudando mesmo. Eu fazia trabalho para a comunidade dentro dos, como é que eles chamam? Centros de interesse, né? Isso no Rio das Pedras, na Tijuquinha. Eu jogava golfe no Taiangá e aí meus caddies eram todos da Tijuquinha. Então, eu vivia dentro da Tijuquinha, ajudando a galera, mudando gente. Eu sempre gostei de fazer esse trabalho. Sempre. Desde pequenininho. E então sempre foi a minha zona de conforto. Então, lógico que eu não ia sair de lá, eu tinha tranquilidade total. Então a violência não era um problema para mim, mas passou a ser um problema a partir do momento que meus filhos começaram a crescer. É complicado, né? E aí eu sofri 2 tentativas de assalto no carro blindado, né? Na última eu fiquei muito nervosa porque minha filha estava presa no cinto atrás, ela ainda era pequena, tinha 9 anos. Como é que eu ia? Ele queria me tirar do carro e minha filha estava atrás. E se leva o carro com a minha filha? Nossa, enfim. Meu Deus, já ouvi essa história. Eu passei algumas experiências meio que me deixaram bem traumatizadas, né? E aí eu falei, bom, eu quero sair do Brasil. Mas eu adorava aquilo ali, né? Adorava, de verdade, assim, eu não tinha nenhum plano, assim, construído para sair, até que minha filha jogava futebol no Brasil, jogava com os meninos, começou a crescer, e um dia ela virou e falou, mãe, eu só consigo jogar bola se eu for para os Estados Unidos. Aí eu falei... Como menina, né? Menina. Por quê? Porque ela tinha que jogar com os meninos. Só que os meninos começaram a crescer, ela não conseguia mais jogar com eles. E aí ela falou, eu tenho uma oportunidade, eu posso ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos o soccer é muito, né? O futebol feminino, ele é muito mais bem reconhecido do que aqui. E aí eu falei, tá bom. E ela ia para uma casa de uma amiga na Califórnia. Ela não viria para Orlando, apesar da gente sempre ter vindo muitas vezes para Orlando para passear, ela não viria para Orlando. Só que aí essa minha amiga, o marido dela descobriu que estava com câncer 2 meses antes da minha filha ir para lá, ficar 1 ano com ela. E aí eu não tive coragem de deixá-la ir. E aí ela ficou comigo e eu falei, bom, agora eu tenho um problema, né? Porque agora eu vou ter que resolver a situação, porque a garota já tá lá toda motivada para ir jogar bola nos Estados Unidos, o que eu faço? Enfim, aí fui parar em Orlando, né? Vim parar em Orlando. Isso faz quanto tempo? 7, 8 anos. Vai completar 8 anos. Ela estava entrando no primeiro ano do high school. E ela veio para ficar na casa também de uns amigos aqui em Orlando, né? E ela ficou durante 6 meses na casa desses amigos até que eu consegui me estruturar para vir. Meu marido trabalhava numa multinacional. Eu tomei coragem, porque não foi fácil. Imagina, tá? Porque eu não queria sair. Eu tomei coragem e vim pra cá. O que a gente não faz pelos filhos, não? Pois é. Minha filha fala, eu que sou a culpada de você estar aqui. Eu falei, graças a Deus, né, filha? Porque senão eu continuava lá. Mas hoje eu estou muito bem adaptada, mas foi muito difícil. Eu era psicóloga na época, era psicóloga, não, eu sou engenheira e psicóloga, tá? Mas aí quando eu eu fiz engenharia, trabalhei com uma multinacional antes dos meus filhos nascerem, aí pedi demissão, porque eu só trabalhava. Aí eu fiz psicologia, tenho um escritório até hoje lá na Barra, não vendi minha sala, a única coisa que eu não vendi ainda foi minha sala. Tá apegada. Eu estou apegada, né, no consultório. E eu atendi adolescente no Brasil, eu tenho várias especializações, mas uma delas era a clínica da adolescência e da família. E como é que vocês se conheceram? Aqui, a gente morava super perto lá no Rio, ela chegou a ter loja na rua, uma das ruas que eu morei. Eu me lembro de passar com os meus filhos pequenininhos pela loja dela, que é na licença maternidade, né, que era o único tempo que eu tinha quando eu era executiva, que é para passear perto de casa. Mas a gente se conheceu aqui, na escola, porque as crianças estavam na mesma escola, daí foi umas apresentações, mas não nos mesmos anos, né, que eles têm idades diferentes. Mas aí a gente se encontrava nas apresentações da escola, né, brasileiro. Amigas, tinha tanto brasileiro na época, né, então é aquela coisa assim, você é brasileiro, daí conversa. Então, aí
como é que eu fui parar em Windermere, né? E aí fui como voluntária, como eu tinha muito tempo, e eu sempre fui essa pessoa que gostava de trabalhar, eu fui como voluntária, já tinha voluntariado nas comunidades no Brasil, eu falei, tem que voluntariar de algum jeito. Voluntariar aqui era fácil. E aí era fácil, né? E aí você fui foi dentro da escola. Isso, eu fui para dentro da Windermere High, né? Fazer matrícula dos adolescentes, quando a Windermere High abriu. E aí eu ficava de manhã ajudando ali a galerinha a fazer matrícula, né? E aí mas foi isso que por causa da língua, para ajudar por causa da língua, brasileiros, porque foi ajudar. Antes Covid era tudo presencial, né? Não era nada online como é hoje. Você faz tudo upload online e espera chamar. Não era assim que funcionava. Então a gente ajudava, separava a documentação, via se tinha tradução, se não estava, tudo voluntariado. Que legal! E aí foi quando eu descobri, né, esse nicho de famílias brasileiras que estavam se mudando para Orlando e que não sabiam como navegar o sistema de educação. Por quê? Fui surpreendida por adolescente me procurando e falando assim, Paty, você pode me ajudar com meus pais? Eu falei, como assim que eu posso ajudar com seus pais? Porque eu falo pra caramba, né? Então todo mundo já me conhecia dentro da escola. Porque eu tenho que dar notícia para eles que eu não vou para uma faculdade. Aí eu falei, como assim vocês não vão para a faculdade? Claro que vocês vão, vocês estão todo dia na escola, vocês fazem tudo direitinho. Não, Paty, a gente não vai para a faculdade do jeito que a gente imaginava. Tem um outro jeito, mas não é do jeito que a gente imaginava. Eu falei, tá, mas me explica. O que é isso? E aí foi que eu fui descobrir, né, Rô, que dentro de uma escola pública nos Estados Unidos existem muitas escolas, né? Não basta só você estar numa escola pública nota A. E basta que você entenda o que você tem que fazer dentro dessa escola. Né? Porque ali está todo mundo sendo atendido pelo sistema. O cara que quer ser super top, quer fazer engenharia, sei lá, astronomia na NASA, e o cara que quer trabalhar ali no Publix. Então, se está todo mundo dentro da escola... Como que começou o impacto? Quem teve a ideia? Como é que foi? Então, começou com esse desconforto que ela identificou. Ela identificou, a Paty e você estava vivendo isso também. Não, eu tinha vivido e tinha colocado 2 já, né? A Laura já tinha ido, Não, a né? Laura estava indo. Estava indo. A gente já tinha colocado 2, assim, passado. Qual a idade dos filhos de vocês? Os meus hoje, o mais velho tem 28, chegou aqui com 15, né? A do meio tem 23 e o mais novo tem 16. Então você ainda tem um para mandar para a escola. Tem um que está no 10º ano. Sim. E você? A minha já está no grad school, ela já fez todo o undergrad, chegou aqui no primeiro ano do high school, no 9º, com 14, né? Ela fez 15 aqui. E o mais novo chegou com 11, hoje já está na faculdade também. Então, só você que está faltando. Esse meu menor é o que fez o de cabo a rabo aqui, né? Desde o pre-K3 até vai ter feito a escola todinha. Cursou todo o ele estudou americano. 1 ano no Brasil, só 1 ano e meio. É uma bela experiência, né? Sim. Porque as minhas eu cheguei no high school. As 2 pro high school. O meu chegou no meio do high school e eu tive que aprender rápido. E era isso, eu tinha vivido com ele na pele essa necessidade de você absorver o conhecimento e como é o sistema aqui muito rápido, porque a gente chegou no meio da high school e ele veio assim, cheio de promessas e ambições, aqueles mitos que a gente fala que tem da educação americana no Brasil, quando você está no Brasil. Ele veio de um excelente colégio do Rio de Janeiro, ele era excelente aluno. E daí os Chega professores... aqui e acha tudo fácil. Não, e os professores lá falavam para ele, você tem que ir para a Ivy League, você joga tênis, já falavam isso. Você joga tênis, você toca guitarra, você vai para a faculdade mais top, vai com bolsa, não sei o que, daí você chega aqui e você começa a ver que não é bem assim, né? Que é bem Porque eu achava que o menino era a última bolacha do pacote, cheguei na primeira cerimônia lá de premiação da escola deles, aí fica assim, este aluno promoveu não sei o que na comunidade tal e já distribuiu mais de não sei quantos livros nationwide, não sei o que. Eu falei assim, gente, o Rafael tem que fazer mais coisa, não basta ser isso tudo que ele é. Então conta pra gente, porque assim, a gente já sabe como é que vocês apareceram aqui, como é que vocês se conheceram, então foi essa ideia nesse bate-papo. Então, daí eu tinha vivido isso e ela identificou a oportunidade através... Eu fui conversar com a Dani, aí eu falei, Dani, me explica. Como é que você conseguiu? Essas meninas não vão para a faculdade, por que seu filho vai? Foi, né? Já estava até no 2º ou 3º ano da faculdade. Aí que ela foi me explicar como é que funcionava aquela situação. O que eu aprendi foi isso. Porque não tem vestibular. Não tem vestibular. Você tem que começar qual cedo. Currículo que você tem que fazer, tem que começar cedo. Você tem que ser aceito na faculdade. Tem que ser aceito, você tem que passar praticamente por um processo de recrutamento. Então, você tem que construir um currículo todo como se você estivesse aplicando para um emprego, só que desde o middle school.
E aí eu falei, ih, caramba, então elas não vão mesmo, né? O que estava faltando para elas? Elas tinham pego as matérias, elas estavam numa escola boa, elas tinham vindo do Brasil de escolas boas, mas elas tinham pego matérias fáceis quando elas chegaram aqui. Estavam fazendo um currículo Elas estavam fácil. fazendo currículos fáceis. E aí elas não tinham uma das métricas importantes, né? Que eram os requerimentos, que eram os GPAs, a nota do SAT, os critérios. Eu acho que a gente, assim, é muito assunto pra gente bater papo. Na verdade, o problema eram vários. O problema era um combinado de falta de informação. Eu acho que o problema do brasileiro hoje, quando ele chega aqui em termos de educação, é a falta de informação, porque eles recebem muita informação ruim no Brasil. Né? Esses mitos que a gente fala, quantas pessoas procuram a gente por semana perguntando se existe bolsa para esporte nos Estados Unidos para ida para a faculdade. 100%. 100%. De 100%. Todo mundo pergunta. Meu filho joga futebol. Mas tá bom, mas ele é o Neymar? Porque se ele não for o Neymar, ou se ele não for o Cristiano Ronaldo, não, ele vai para uma faculdade bem mais ou menos, entendeu? E você vai gastar uma grana e na faculdade mais ou menos. Para a gente poder aproveitar esse momento de vocês que é tão importante, olhando ali na câmera que estão aí, quais são, assim, os pontos principais que a pessoa que está chegando precisa prestar atenção e o melhor caminho, como chegar até vocês também, porque eu acho que seria, assim, bem produtivo isso, né? Sim. E aí a gente vai contar um pouquinho, assim, das histórias mais loucas que vocês já viveram. Porque... eu acho que o primeiro ponto é o que a Paty falou, é informação, é se informar para onde você vai e, acima de tudo, quando os alunos são mais velhos, se preparar para argumentar com a escola. Aqui, a família tem o poder, principalmente na Flórida, de argumentar com a escola no currículo. Ele está vindo de uma escola, ele tem condições de acompanhar uma matéria mais difícil, porque a counselor tende a tratar todo mundo que vem como estrangeiro. E que a não counselor domina. É a conselheira. A coordenadora da escola. Equivalente à coordenadora no Brasil. Que é quem vai escolher as matérias que eles vão cursar. Eles tendem a colocar todo o aluno internacional novo nas matérias mais básicas. O que precisa explicar, pelo menos eu percebo isso, assim, tipo, vocês estão falando com conhecimento. Com conhecimento. Mas a gente tem que partir do princípio que eles não, o pessoal que está assistindo a gente, eles não têm ideia. Então, as matérias aqui, junto com a coordenadora, ele escolhe junto quais são as matérias que o aluno vai fazer. Tem aquela mínima básica, mas ele tem algumas mais avançadas. Né? Eu não sabia nada disso. Uma das coisas que eu briguei na época, é que eles queriam pôr a Gabriela seria o 8º ano, voltar para o middle school. E eu falei, não, ela vai para o 9º ano, olha aqui o currículo dela, e a gente conseguiu. E aí, eu não sabia nada disso, eu fui morar também numa casa que eu tinha de férias, perto do SeaWorld. Então, elas foram estudando na Cypress Creek High School, que tem IB, mas elas... Não entraram, mas fizeram no Honors. Elas fizeram um monte de Honors, porque elas já entraram no nível razoável. Começaram a fazer o Honors, tá? Depois APs, que aí são os códigos que a gente fala que tem que explicar. A sopa de letrinhas. Acho que um bom jeito de resumir é que existe, em média, 3 níveis de matérias para as matérias obrigatórias. Então, assim, não é que o currículo cada um faz o que quer. Se eu quiser estudar só artes, pode. Eles têm um currículo obrigatório. Tem que fazer inglês, tem que fazer matemática, tem que fazer ciências sociais, tem que fazer ciências. Só que em cada uma delas tem, em média, 3 níveis, às vezes pode ter mais. E isso dá uma combinação, isso dá uma combinação de currículos absurda, por isso que a gente fala que é como se existissem várias escolas dentro da escola, porque eu posso estar fazendo um currículo de um nível de dificuldade 2, você pode estar fazendo um currículo de nível de dificuldade 5, ela está fazendo um currículo de nível de dificuldade 10. É como se você todo mundo na mesma escola. Começar pelo mais fácil. Se você deixar na mão da escola para colocar o seu filho, eles tendem a colocar no mais básico. Porque o que eles querem? Que o aluno chegue e tenha sucesso. Quer que o aluno chegou aqui e que ele vá bem, que não vai me aborrecer, que a escola vai ter uma boa taxa de formatura, então ele vai se formar, vai fazer os créditozinhos dele ali e beleza. E as notas das escolas, como é que elas são Então, feitas? Essa é a primeira pegadinha, né? Você perguntou o que a pessoa precisa saber. Ela precisa saber que muitas vezes ela não precisa estar ela só precisa olhar a nota da escola pelos rankings, né? Isso é uma pegadinha que a gente faz. Porque a Cypress era C. Então, é isso que eu tô... E a sua filha não teve uma educação legal? Super, exatamente. GPA alto, fizeram faculdade de graça, não paguei um tostão. Você é o exemplo que a gente tanto bate na tecla. Por quê? Porque
Lógico que elas tiveram o mérito delas ali, Claro, talvez se fossem claro. crianças, adolescentes menos comprometidos, talvez não tivessem entrado nas matérias que elas fizeram. Uhum. Mas o fato é que muitas vezes a nota da escola não é relevante no currículo do seu filho. Só que a pessoa vai lá e olha só no ranking, né? E aí acha que está garantido com a escola A. Olhei no ranking, a Windermere High é nota A, a Horizon é nota A, vou botar lá. Beleza, E não só vê que mais nada. não vi mais nada. E aí você sabe, né, porque você já viveu essa história, se você bota na escola A sem escolher a escola A para o seu filho, ele pode entrar na escola C. E aí a gente está na Windermere High A ou na Windermere High C? Esse é o desafio. Escolher as matérias Escolher certas. o currículo correto, principalmente na hora que você chega. Porque imagina, se coloca no lugar da tal da counselor. Se ela não está vendo que o seu filho fala inglês, né? Porque ele está vindo de um lugar que não fala inglês. Para ela, Brasil, terceiro mundo. Então, o que ela entende? Que ele precisa de tempo para aprender o inglês. Então, ela imediatamente coloca ele no suporte do inglês como segunda língua e, consequentemente, ela não quer que ele faça as matérias mais avançadas. Por quê? Como é que ele vai entender história dos Estados Unidos super avançada se ele não fala inglês? Ele não sabe ler inglês. Então, a lógica da cabeça da counselor não está errada. O problema é que nossos filhos provavelmente não saíram de uma escola... Eles sabem falar inglês e não saíram de uma escola de nível básico. Muito pelo contrário. Muito pelo No contrário. início que a gente não entendia, elas, ai, que chato, eu já sei tudo isso, muito exatamente. Eles saíram de boas escolas no Brasil, particulares, e chegaram aqui e foram colocados na escola pública, que tem uma excelente escola lá dentro, mas não é qualquer escola lá dentro. Então, acho que essa é o maior recado que a gente pode dar, né, para as pessoas que vão escutar a gente, procure informação de qualidade. Antes de vir. Antes de vir. Vem com Se planejamento. puder vir já planejado, qual escola que eu vou. E é isso que vocês fazem. Isso a gente faz Isso é uma também. das coisas que a gente é a faz. primeira coisa que a gente faz com as famílias brasileiras, é oferecer conhecimento, Rô. Porque o que acontece, né? A informação tá cheia na internet. Pode procurar lá como colocar seu filho na escola, o que é uma escola americana, vai aparecer um monte de conteúdo. Só que conteúdo ruim, muitas vezes. Né? Que não serve para você, incompleto, que não junta as partes do quebra-cabeça. E o seu filho não pode perder tempo, porque aquele é o tempo que ele tem para navegar o sistema. Então, ele não pode perder tempo. Quanto mais pronto ele tiver para começar a escola, é o melhor. Decidir ouvir, ainda tem vindo importante. Muitos brasileiros? Tem vindo muitos brasileiros. Decidir ouvir, a gente sempre fala assim, famílias que procuram a gente que estão no processo de green card, só que estão fazendo consular, então sabem que vão vir, sei lá, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. O que eu faço? O que eu já posso fazer? Eu faço inglês. Não fica nessa de que vai aprender quando chegar. Claro que aprimora, melhora quando chegar, mas eu acho que um dos segredos que as pessoas perguntam, como é que você colocou seus filhos em faculdades tão boas? Tal? Eles todos, inclusive o pequeno, chegaram aqui com alguma noção de inglês. Quer dizer, os mais velhos falando, o menor chegou com uma noção e deu trabalho. Os 2 mais velhos, eles chegaram falando inglês, já fazendo matérias avançadas, não estudavam escola bilíngue, mas tinham esse inglês bem desenvolvido para já conseguir acompanhar uma boa escola, com as matérias boas, com o currículo adicional. Então, acho que assim, quem está em planejamento de mudança, o melhor investimento é o inglês. E a idade mais para a família seria toda. a pré-adolescência. A partir do 7º ano, né? A gente fala que a partir de 12, 13 anos, né? Já começa a ficar mais crítico, porque antes dá pra gente consertar, dá pra gente ter tempo de trabalhar. A partir do 7º ano, o jogo já está rolando. Tem alguém que já está competindo com seu filho, tem alguém que já está no sistema entendendo como ele funciona, tem alguém que já está preparado para a ida para uma faculdade. Então, esse é o grande desafio, é a família chegar aqui e não perder tempo. E o que a faculdade procura? Então, pessoas interessantes, a gente costuma dizer que o que a faculdade procura são pessoas interessantes. Eles não querem só o aluno que é o bom aluno, né, que é o book smart, que eles chamam, né? Então não é só a nota boa. Eles querem os melhores campos, assim, as melhores universidades daqui, eles têm um termo que eles falam que é o seguinte: eles querem alunos que vão contribuir para o corpo estudantil daquela escola. Então não só o aluno que é bom em ficar em sala de aula e tirar nota boa.
mas um aluno que traz uma experiência, que traz um pensamento crítico, que traz um poder de organização, liderança, que vai levar o nome daquela universidade para frente, porque é aquela coisa do orgulho do ex-aluno, né? É o fulano da Universidade da Flórida. Então, essa coisa que é muito forte aqui da rede de alumni, né, que são os ex-alunos, eles querem um aluno que vai fazer aquela instituição ser maior, melhor, mais respeitada. Né? Respeitada. Então, é muito pessoas interessantes. Então, depende. A gente bate muito nessa tecla, né, que nos Estados Unidos a gente tem 4.200 faculdades. Né? Diferente do Brasil, que a gente deve ter 200. 4.200? 4.200. Isso vai crescendo todo ano. Aproximadamente 4.200. Então, o que a gente fala e que os admissions officers falam é que dentro do top 400, que é top 10% das 4.200, tem uma excelente educação para o seu filho. Né? Então, você não precisa pagar o preço financeiro e emocional, né? Porque existe um preço emocional para o seu filho alcançar Harvard. Será que é necessário? Será que ele suporta essa pressão, Rô? Será que é isso mesmo que a gente veio buscar aqui? Né, para o nosso filho? Tem criança, tem adolescente que tem esse perfil. Né? A gente vê claramente aquele cara que acorda e já está pensando na física quântica, do não sei o quê, e ele vai para o MIT. Né? O cara que é o primeiro da classe dele, que passa o dia estudando porque ele gosta daquilo ou porque ele recebe alguma pressão sobre aquilo, ele vai para Harvard. Mas a gente precisa colocar o nosso filho nesse lugar. Eu não acredito. Depende da família. Vocês conversam isso com a família também? Com certeza. Eu sinto de uns anos para cá, de quando a gente começou para agora, que a gente está pegando mais famílias. Eu não sei se é porque as famílias estão vindo já depois de ter acesso ao nosso Instagram e de uma conscientização maior, que eles já vêm falando assim, não, eu não preciso que vá para a Ivy League, eu quero que vá para uma boa escola. Já tá começando a ter, assim, eu sei que tem boas universidades, né? Por um preço bom, né? Então começa a ter, porque a pressão é grande mesmo. Fala uma coisa, a questão do trabalho voluntariado, daquele aluno mais completo, que você falou que não é só nota. É nota, alguma expertise, algum talento, algum trabalho. Como funciona isso? Então, os trabalhos voluntários, eles entram como extracurriculares, é o que vão mostrar o protagonismo daquele adolescente, aquilo que ele não é obrigado a fazer, mas que ele escolhe fazer e que não é TikTok e joguinho. Né? Porque esse é o grande desafio, a gente tirar eles daquilo que não vai ser bem visto pela faculdade. Então, o que eles estão fazendo naquele momento? Eles estão devolvendo para a comunidade a educação que eles estão recebendo. Então, eles se tornam pessoas interessantes, como a Dani falou. Né? Eles se tornam aqueles adolescentes que saem da caixa, que promovem esse novo desafio do adolescente, que é estar fora da rede social, do celular, do computador. Então, né? Você acha que as faculdades aqui também não veem muito bem essa questão de rede social? Não, é você usar com um objetivo. Tem alunos que, inclusive, a extracurricular é ligada à rede social, é ter construído uma rede para ensinar inglês com mais de 200 e tantos voluntários trabalhando para ele, só que foi esse aluno que montou essa rede, mais não sei quantos seguidores no Instagram. O e-commerce, por exemplo, né? A gente tem adolescentes que querem fazer empreendedorismo na faculdade, que criam seu próprio negócio e divulgam isso através das redes sociais. Eu acho que é o bom uso das redes sociais. É o uso de forma produtiva. É o uso de forma produtiva, como a Dani está falando, né? Eu acho que isso funciona muito bem, porque tira esse olhar do adolescente do vício, do que não vale a pena, dessa coisa de não buscar coisas novas. Né? Então, esse é o cara que a faculdade quer. O que eles não querem, não é que eles não veem bem a social media, eles não veem bem o comportamento passivo. Hoje em dia é a social media de ficar rodando lá TikTok para cima. Mas que seria lá, na nossa época, o adolescente fica sentado só vendo televisão. Né? É o passivo, eles não querem, eles querem alguém que está tendo iniciativa no seu universo, não precisa ser uma mega iniciativa que tem. Aí esses realmente vão para essas faculdades lá que só 4% entram, né? Que inventou lá, de uma menina que inventou lá do interior do Pará,
essa não foi nossa aluna, não. Assim, do interior do Pará, que inventou de uma comunidade indígena, ela inventou uma telha que era com folha de bananeira que diminuía a temperatura dentro da casa. Fantástico. Essa vai para uma super faculdade, ainda mais das condições que vem, né? Mas esses, assim, são eu falo que são as moscas brancas, né? São os adolescentes, assim, completamente fora. Agora, eles demonstrarem que têm um interesse naquela comunidade, que estão se mexendo, que estão fazendo alguma coisa, que não estão só parados, passivos. É isso que você tem que mostrar, que você tem atitude, que você pega as coisas com as mãos. Né? Que é muito diferente do Brasil, né? Que eu estava até conversando, o vestibular, ou sei lá como é que chama a prova de Enem dia, agora, né? Enem, né? Você vai medir, né, a pessoa por uma prova de um dia. É uma fotografia, né? Aqui é um filme. É um filme. Aqui é um longa-metragem. Isso é uma ótima explicação. E que é, de alguma forma, injusto, né, Rô? Porque, pensa só, o cara que estuda na escola pública no Brasil, ele não vai ter o mesmo acesso às matérias que o cara que estuda na escola privada. Então, se é uma prova que é igual para todo mundo, não é justo. Será que é justo? Não né? é nada justo. Não é nada justo. E você concorda, então, que realmente a diversidade de habilidades que as pessoas têm aqui. Mas eu lembro que eu fui na formatura do high school das minhas filhas, por exemplo, uma que me marcou foi, eles apontavam, fulaninho já entrou na faculdade tal, fulaninho na faculdade tal. Tinha um que tinha entrado numa faculdade na Geórgia como surfista. Porque ele ia competir pela escola e ele era bom aluno também, mas essa era o que captou ele para... E é uma coisa deslumbrante, pelo menos eu acho. Hoje você vai num teatro aqui, de qualquer escola. A estrutura é absurda. A estrutura é incrível. Eu fui visitar agora há pouco tempo a Innovation High School, que é a escola mais nova aqui de Orlando, lá para os lados de Lake Nona. É impressionante. E é pública também. Pública. Impressionante. O investimento, campos e campos e campos de futebol, de beisebol, de quadras e quadras de basquete, um ginásio gigantesco. Um tour com uma família que estava vindo morar aqui, e aí eu sempre, né, antigamente, quando eu estava mais assim no dia a dia com eles, tal, eu fui visitar, se eu não me engano, a West Orange, que é um high school. Sim, em Ocoee, que era do endereço de um Intergarden onde eles tinham comprado casa. Não existia nada dessas... Era só o West Orange. Quando eu vim para cá, era só o West Orange. E aí, eu fazendo esse tour, eu entro numa sala, eles são bem conhecidos com a música, né? Sim. Aí que também tem isso, né? Os high schools têm as suas tem especialidades. Os seus programas, as áreas de excelência. As áreas de excelência. E aí tinha, assim, você falou de campos de futebol, lá tinha, assim, corneta, piano, bateria, violino. Tem até hoje, assim, eles são muito bons ainda. A Innovation tinha uma sala com mais de 20 pianos. É uma loucura isso, uma loucura. Não, é muito legal, né? Porque é exatamente isso, a gente poder promover aquilo que é uma habilidade que às vezes fica escondida, né? É a oportunidade deles se desenvolverem em tudo de uma forma legal. Tudo é legal, não é só química. Aqui eles oferecem a oportunidade de você se desenvolver e brilhar naquela área que você gosta. A Tatiana fez aula de autoescola. Dentro da escola, ainda tem. Mas não é qualquer uma que oferece, né? Qualquer uma. Todas têm? Hoje todas as públicas têm. Não sabia, porque teve uma época que não era assim. Não, hoje voltou, eles botaram de volta dentro do currículo. Você pode fazer as matérias online e você tem acesso a fazer autoescola. E fazer assim, aulas que você nunca imagina que pode ser uma matéria que seu filho pode se interessar. Sim. Né? Sim. Isso é uma coisa interessante da educação aqui e que é um objetivo ampliado que eles têm. A gente estando lá dentro, a gente trabalha muito próximo com o CPS, que é o condado de Orange aqui, que é o responsável por todas as escolas públicas. E a gente vê assim, a mentalidade deles é mostrar, como educadores, é mostrar o espectro de opções que existe na economia americana. Então, por isso que é aquela história, você não pode deixar na mão da escola escolher o currículo do seu filho, porque se o seu objetivo é ir para a faculdade, não é isso que eles estão pensando. O que eles estão pensando é mostrar que eles têm opções diversas quando acabarem a escola, nesses 12 anos de educação gratuita, de ganharem a vida deles de um jeito ou de outro. Então, tem lá o programa profissionalizante de culinária, tem um programa profissionalizante lá de carreiras tipo para nursing, para carreiras na área de saúde mais técnicas.
tudo isso eles já vão oferecendo desde a escola. E daí tem alguns alunos que vão sair desses 12 anos gratuitos e que depois pode ser pago em algum nível, né? E vão direto para o mercado de trabalho para trabalhar e para construir as suas carreiras. E o objetivo deles como educadores aqui é esse, é mostrar as opções, é dar opções. Se a família tem como objetivo construir o currículo para ir para a faculdade, ela tem que estar bem atenta. Então conta pra gente, assim, rapidamente, os pontos dos serviços que vocês oferecem. Então, a gente oferece a chegada da família aqui, a gente oferece uma orientação completa para a família. Então, a gente oferece toda a informação, uma reunião online que a gente faz. Hoje a gente tem 12 consultores trabalhando com a gente. Nossa, como vocês estão grandes, que maravilha! É muito brasileiro! Muito brasileiro. Parabéns. Então, hoje a gente atende essas famílias de forma online, né? Antes a gente atendia no nosso Mas é que agora a gente está em vários estados. Hoje então a gente é atende online. em 18 estados já. Ah, a gente verdade. começou atendendo só na Flórida, né? Que Hoje a gente já está bárbaro. atendendo em vários estados. Então, a gente atende essas famílias na chegada aqui. Às vezes a família já chegou aqui, já sabe a escola que vai, mas o currículo não está entendendo nada que está acontecendo no sistema. É um segundo momento que a gente atende, né? Se não tiver feito o primeiro, provavelmente vai entrar por uma porta que não sabe o que é. Aí a gente tem que E aí consertar. a gente tem que consertar, né? Então esse é o segundo momento, seria uma consultoria familiar. E a partir dali a gente tem os produtos específicos, mas toda a porta de entrada é através da família. E esse foi o nosso grande desafio quando a gente resolveu montar Impacto, porque a gente foi treinada pelas consultorias americanas, né? O americano que quer que o filho vá para top faculdade, ele contrata a consultoria. Então, esse é o primeiro desafio que a gente precisa com os brasileiros. Nossa, a gente não sabia disso. Eu não sabia. Eles desistem. Muitas consultorias americanas. A gente foi treinada por essas consultorias. Só que a gente entendeu, Rô, que para o brasileiro, o modelo daquela consultoria não funcionava. Porque o modelo dessas consultorias é para esses high achievers, assim, para quem quer ir para a faculdade muito de ponta. E o modelo que a gente precisa oferecer para os brasileiros é do acolhimento, para entender o sistema. Essas consultorias, elas já são só para mandar para a faculdade. O nosso trabalho, ele vem desde o entendimento de como lidar com esse sistema aqui para você chegar na boa faculdade. Isso. Eles já vão partindo do princípio. E é só para escola pública que vocês trabalham? Não, para todos. Para todos. Então, a gente tem aluno em todas as escolas. E aí depois a gente começa o trabalho de mentoria, que seria o acompanhamento do adolescente ao longo do high school. Para quê? Diretamente com eles. Então. Diretamente com eles, mas sempre com a supervisão da família. Né? Então, a gente vai navegando esse sistema. Por quê? E essa é a segunda parte que seria muito legal as pessoas escutarem, né? Que é o sistema americano. O sistema americano, ele tem muitos benefícios, principalmente financeiros, na ida do seu filho para uma faculdade. Porque apesar do americano não priorizar a ida para a faculdade, ele valoriza muito o profissional que vai para a faculdade. Existem muitos empregos disponíveis, inclusive que a gente precisa trazer mão de obra de fora. Né? Então, quanto mais pessoas fazendo faculdade nos Estados Unidos, melhor vai ser. E hoje os estados valorizam muito isso. Então, hoje, na Flórida, especificamente, você pode frequentar a quinta melhor faculdade pública dos Estados Unidos pagando zero. E como brasileiros, né, Rô, não temos essa poupança. Eu, quando cheguei aqui, eu não tinha. Para ir para a faculdade, eu não tinha. E o sistema pode ser muito caro. Né? Ir para uma top 10 hoje custa $100 mil por ano. E você pode ir para uma top 22, que é a mesma faculdade que a gente está falando, pagando zero. Olha. Então, se você souber, como família, destes benefícios, né, e você tiver o visto correto, o visto imigratório, você ser taxpayer nos Estados Unidos, você navega o sistema... Taxpayer, gente, é pagador de impostos. Pagador de impostos aqui nos Estados Unidos. Ser residente fiscal aqui. Se você for residente fiscal aqui nos Estados Unidos, e temos muitas famílias chegando assim, você pode frequentar o sistema de educação pagando zero. Os meus filhos foram... Mesmo saindo do estado? Ou só saindo do estado, não, mas na Flórida. A minha filha saiu do estado, só que ela foi para uma faculdade privada em outro estado e recebeu um scholarship de mérito, chamado Full Ride, né? Que é tudo incluído, né? Então, ela interessa para aquela faculdade. Então, sim, existe, você pode, mas tem que ter mérito. Conta rapidinho, que a gente já falou bastante. Você uma vez comentou que sua filha estava fazendo um estágio no Brasil.
Então, ela fez um estágio no Brasil. Isso é uma coisa legal, Sim. né? E eles aceitam, tá? Isso. A gente trabalha muito com os nossos alunos, usar o Brasil como uma oportunidade de desenvolver um currículo diferenciado, desde a high school, porque eles têm que ter os verões produtivos, que a gente fala, né? Porque as férias de verão são muito longas. Então, é importante usar uma parte dessas férias de maneira produtiva para o seu currículo. E os brasileiros vão muito para o Brasil no verão, né? Aproveita para ficar, mas a gente vai estar no Brasil, não dá para fazer nada. Não, pelo contrário, no Brasil é que tem mais oportunidade de fazer coisas. Para quem quer ir para a carreira da área de saúde, no Brasil é mais fácil você fazer um estágio com médico. Ela queria fazer psicologia hospitalar. Né? Ela queria saber como era. E aqui ela não ia conseguir entrar no hospital porque ela ainda não tinha a formação completa. Então, o que ela fez? Ela fez um estágio no Brasil como uma psicóloga muito diferente. Eu não tinha ideia que isso era possível. A gente estimula bastante. Tem muita oportunidade. Com vocês, tem muita oportunidade no Brasil. Que legal. E para onde vocês vão, hein? Minha última pergunta. Porque eu já sei de onde vocês vieram. Tudo isso. Bom, a gente está indo, né? Eu falo que a gente está trocando pneu com o carro andando, né? A gente está indo. Nossa, hoje, não, essa novidade está em tantos estados já. Então, o que a gente está indo é isso. A gente está crescendo de maneira consistente através dos consultores. Então, a gente é muito criteriosa, assim, de com quem a gente vai treinar. Todas elas, assim, passam muito tempo acompanhando a mim e a Patrícia. E a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo. A gente desenvolveu um produto digital para poder adiantar a vida de algumas famílias que às vezes não tem... Tipo questionários? Não, um curso, um guia digital, pode comprar no Hotmart, está numa plataforma lá. Ai, que legal! A gente já fez para famílias que estão em processo de planejamento, então ainda não quer, de repente, gastar tanto com uma consultoria personalizada, daí já recebe esse guia para já ir... Muito nessa tecla do importante a família ter informação, né? Uhum. Então, a nossa ideia é ir crescendo de maneira consistente para poder trabalhar onde brasileiros estiverem. Fantástico. Nos Estados Unidos, né? Sim. A gente já trabalha. Então, por isso que a gente vai aumentando os estados, porque aparece. Agora, essa semana já entrou um estado novo aí, que é Wisconsin, pra gente. Que então, toda legal. hora. Porque são 50 estados. A gente evita um pouco a Califórnia, por causa do fuso horário. Para famílias que não são brasileiros? Já demos, sim. Esse é um desafio que a gente está pensando aí. Esse pode ser um pouco do para onde vamos, que é entrar nessa mesma ideia do acolhimento, né? Porque acho que o nosso grande diferencial, que as famílias gostam e que a gente tem os clientes muito satisfeitos, é essa coisa da identificação e de acolher, né, o brasileiro. A gente sabe onde estão as dores de cada um. A gente passou por elas, a gente trabalha com elas, a gente fala o mesmo idioma. Então, o brasileiro se sente acolhido. E daí a gente agora está pensando em fazer esse mesmo acolhimento para esse mercado de língua espanhola. Né? Então, que legal. Sim. Que não tem. Gente, eu morro de orgulho de conhecer pessoas. E a gente conheceu há muito tempo, né? Foi legal, porque logo que a gente chegou aqui, a gente conheceu. E olha, e assim, é muito legal ver empresários crescendo, né? Sim. Estrangeiros, imigrantes, batalhadores. Sim. E um negócio tão inovador, Sim. né? Que eu nem sabia que existia aqui. E vocês estão fazendo isso para os nossos brasileiros. Sim. Fantástico. E de um Parabéns. jeito diferente, né? Muito, isso que é legal, do muito. jeito brasileiro, né? Com esse carinho, com esse cuidado, com o abraço, né? Isso vale muito pra eu gente. desejo que vocês sigam muito adiante, que vocês sigam que bom. longe. Obrigada. Gostaram? Eu falei para vocês que vocês iam amar. Então, olha, se inscrevam no canal, aperta a campainha, porque toda semana tem uma novidade maravilhosa. Tem um bate-papo gostoso, como a gente teve hoje com a Dani e com a Patrícia, da Impacto Acadêmico. Um beijo. Obrigada. Obrigada.